Queridos amigos, que alegria retornarmos com mais um vídeo que tem a proposta e a finalidade de estudarmos o livro Voltei, ditado por irmão Jacó, pseudônimo utilizado por Frederico Figner, e recebido pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão dando de mais um dia podermos estar apresentando este estudo. Agradeço aos benfeitores da casa, em especial ao nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, pelo carinho, pelo acompanhamento, pelas palavras de estímulo, a seguirmos sempre adiante na senda do bem. Então a ele, a minha gratidão, bem como a todos que estão me acompanhando, me assistindo, estudando junto, interagindo comigo e com o canal. Eu agradeço imensamente por este projeto que há anos eu tinha o intuito e a vontade de realizar e hoje foi me dado a permissão. Então, aos benfeitores amigos que cuidam de todas as atividades da TV e também do CEPAC, a minha gratidão pela confiança num instrumento que sou ainda tão imperfeito, com tantas falhas, mas com muito amor pelo Espiritismo, com muito amor a Jesus, a Allan Kardec e ao nosso querido Chico Xavier. Vamos dando continuidade no capítulo 3º, nós vamos ver recebendo socorro. Fim da prece que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim, por mais de 1 hora em silêncio. Então a filha notou aquele momento derradeiro do pai, percebeu que a prece levou um tanto quanto de alívio e procurou auxiliar, procurou amparar, procurou por quase 1 hora, está simplesmente ali vibrando positivo. O vibrar positivo, o torcer pelo sucesso, é o que forma um clima favorável para que uma situação dê certo. O pensamento positivo. O pensamento positivo não é o pensamento que se engana. É ver a realidade, é encarar a realidade, mas não extrair da realidade sempre o negativo, que é o que quando estamos encarnados tensionamos, diferente de quando estamos no lado espiritual, dependendo do nosso grau evolutivo. Os espíritos conseguem ver coisas que nós não vemos. A feição de uma montanha. Quem está no cume da montanha vê mais, melhor do que aquele que está embaixo. Precisamos compreender que o negativismo por si só, ele não vai trazer benefício. Ainda mais para nós, os espíritas e espiritualistas, que estudamos a força do pensamento. Não adianta reclamar em excesso. Não adianta lamentar em excesso. Da mesma forma que eu não posso comer em excesso. Eu como o suficiente para a minha manutenção. Quando eu como em excesso, como doce em excesso, diabetes. Abuso no sal, uma hipertensão. Abuso da bebida alcoólica, uma cirrose. Abuso do tabaco, um problema pulmonar. Então o excesso, ele nos leva ao adoecimento.
Então ela estava preparando o campo fluídico. Ela estava preparando o derredor do pai para que naqueles momentos do regresso ele pudesse ter um pouco de paz. Ah, é uma situação nova esta, André? Não. O Antigo Egito, na câmara mortuária dos faraós, dos sacerdotes de grande intuição naquela época, todos eles passavam por um ritual parecido com este. Tinham cantos, exaltação, eles colocavam ouro, eles colocavam comida, isso é simbologia, isso nós não precisamos, mas era simbologia de uma boa partida. Não é uma coisa inventada pelo Espiritismo. O que nós estamos vendo aqui não é um processo que começou na segunda metade do século XIX com Allan Kardec. Não! Isso é uma prática milenar. Muda-se exemplos, igual naquela época tinha rituais que hoje são desnecessários, a qual precisamos respeitar sempre, mas já havia aquele cuidado. Havia duas festas no Egito, quando o espírito reencarnava e quando o espírito retornava para o mundo espiritual. Era a festa do nascimento e a festa da morte. Nós, no Ocidente, a morte ainda é sinônimo de tristeza, ainda é sinônimo de melancolia, de abatimento, porque não nos preparamos. Eu sei que um dia eu vou perder meu pai, mas eu não preparo. Aí quando chega o dia da partida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, de um parente, o meu mundo desaba. Só que a única certeza que eu tenho é que ninguém ficará para a semente. Mais cedo ou mais tarde eu retornarei para o mundo espiritual. Mas eu não me preparo. Vamos deixando para a última hora. Falo por mim. Ah, na última hora eu faço. Ah, na última hora eu pago. Ah, na última hora eu realizo. Com o pensamento da morte é a mesma coisa. Então, ela estava preparando, com aquele consolo que ela já tinha esclarecimento, todo o ambiente espiritual por quase 1 hora. Continua. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis. E ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Ele não conseguia falar. E Marta também, quando nós vemos um espírito que amamos, o caso dela, perante o pai, que amamos, nós queremos ver a pessoa bem. E ela via que o pai estava em agonia. Agonia é diferente de revolta. Agonia é diferente de não aceitação. Ele aceitou, só que ele estava naquele momento de agonia. Queria falar, não conseguia. Queria se expressar, não conseguia. Ele queria pronunciar palavras, fazer pedidos, ou mesmo usar o teu pensamento para elevar através de uma prece. Ele não conseguia. E isto deixou Marta também um pouco aflita, porque queria tirar a dor do pai. Quando nós vemos um familiar adoecido, quando uma mãe vê um filho adoecido, a mãe até fala, olha, passa a doença para mim, passa a dor para mim, mas tira do meu filho, tira dele, deixa que eu sinta, deixe que eu passe por aquilo. Mas só que a dor é dele, é dela, não é da mãe, não é do pai, não é do outro. E a Marta naquele momento todo, e agora? Como é que eu posso também ajudar, além da prece e deste pensamento que já estamos fazendo envolto daqueles pensamentos positivos? Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia, uniforme e regular no peito. Então, após a prece, após toda esta operação que fizeram em torno do coração dele, ainda campeado de muita energia vital, o que seria danoso se ele morresse com aquele excesso de energia, porque atrairia espíritos que iriam em busca daqueles resíduos, ele já começou a sentir uma diferença. O coração já voltou, ele dá o exemplo, o coração voltou a bater no peito. Mas por que, André? O coração bate em outro lugar? Não, mas ele já não estava sentindo. Ele já não estava sentindo, porque era 2 até então, naquele momento derradeiro. Como ele disse em vídeos passados, o coração físico pulsando devagar.
Aquela máquina cansada, ofegante, trabalhou a vida toda. E do outro lado, o coração espiritual normal, trabalhando. Então ele já fala, olha, eu já senti o coração normal. Além do coração, ele nos diz que a respiração equilibrou. E ele diz que o coração já não estava disparado como estava em outrora. Continua. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Ele fez um pedido desnecessário, porque a filha sabia que o momento era derradeiro. A filha não iria deixar o pai de mãos abanando, simplesmente. Então ele elevou, falou, ó filha, me socorre aqui, só que a filha não ia abandonar ele. É aquele medo do novo. É a mesma coisa quando nós vamos para uma cidade que nunca fomos, é aquela preocupação, o caminho. Será que eu vou encontrar um posto de gasolina no meio do caminho para abastecer o carro se eu precisar de combustível e faltar? Será que a estrada é movimentada, é sinuosa? Aquelas preocupações naturais de quem vai pela primeira vez num lugar, ou quem vai a primeira vez na casa de um amigo e não sabe bem o caminho. Então ele, não me deixa não, você é o rosto amigo que eu tenho aqui, não me abandona, preciso do teu auxílio. Então a filha, naturalmente, que não iria deixar o pai naquela situação. Continua. Via movimentar cuidadosamente o braço direito e em seguida passar a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Eu sentia mãos em mim, transpondo energias que eu não sei da onde vinham em minha direção, mas que me trouxe um bem-estar grandioso. Há coisas que ocorrem no mundo espiritual que sequer nós imaginamos. Eu tenho cooperado no trabalho mediúnico há muitos anos e na pandemia não paramos uma atividade de desobsessão. Aqui no CEPAC nós vamos ter a alegria de falar que na pandemia não deixamos de distribuir comida e não deixamos de socorrer os espíritos pelo atendimento fraterno, através da desobsessão. E pasmem, não teve uma morte neste período agudo. Vieram mais tarde companheiros com complicação a retornar, mas nesta fase não teve um contaminado, com todo o seguro que pede que o ambiente estivesse. E nestes trabalhos de desobsessão, eu tenho percebido claramente o quanto que a espiritualidade usa técnicas, formas, ferramentas, equipamentos que não temos ideia, não temos nomes para precisá-los. Não temos nomes, terminologias nossas aqui para a sua compreensão. Na sala de passe, por exemplo, são equipamentos que não há computador que se assemelhe, não há maquinário que se assemelhe hospitalar. E temos visto resultados impressionantes de pessoas que chegam fragilizadas, tombadas, caídas espiritualmente, e o centro nunca prometeu cura. O centro nunca prometeu, deixa de ir no psiquiatra, deixa de tomar remédio, deixa de ir no psicólogo e vamos fazer um tratamento só espiritual. Não podemos ser irresponsáveis. Mas eu vejo, e pessoas que reportam a mim o antes e o depois. Ajudas fantásticas, pela fé da pessoa, pelo ambiente maravilhoso. O online não substitui centro espírita. O passe,
a energia. Agora a gente está começando as atividades com as macas no Núcleo Chico Xavier. É uma maravilha sentir a espiritualidade do nosso lado, nos abraçando, nos estimulando, ambos de mãos dadas, nós aqui físicos e eles do outro lado. Então isso que nós estamos vendo aqui, eu sentia uma energia que eu nunca senti, eu senti coisas que eu nunca senti, eu vi coisas que eu nunca vi. André Luiz nos fala isso em Nosso Lar. Cerca elétrica veio anos depois, André Luiz fala em 44. André Luiz fala de equipamentos como leitor de cartão magnético, de débito e crédito, que surgiu agora nos anos 2000. André Luiz fala em 1944. André Luiz nos fala daqueles equipamentos de choque que hoje é utilizado pela polícia no mundo afora. André Luiz fala nas suas obras. André Luiz dá 21 ou 22 definições da glândula pineal, sendo que hoje a ciência já comprovou, cientificamente falando, todas elas. Então, o mundo espiritual, ele está há anos na nossa frente. Como o mundo inferior espiritual está há séculos atrás de nós. Então, o mundo espiritual, às vezes eu vejo espíritas, espiritualistas, eu sei, eu faço, eu conheço. Não, nós somos eternos aprendizes. O doutor Adroaldo sempre me fala isso: meu filho, nós não sabemos nada, estamos aprendendo. Então nós temos que ter essa ideia, não sabemos nada, estamos aprendendo. Então essa energia foi revigorando ele. Ele continua: mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. Vocês perceberam que nos últimos 2 vídeos, nos 2 anteriores, ele dizia que não conseguia pensar, ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia elevar o seu pensamento. Estão lembrados desta parte? Olha o que ele nos fala agora. Que neste momento o coração já acalmou, a respiração normalizou e ele por instantes conseguiu elevar o pensamento. Por instantes ele conseguiu suplicar, sair dele, pelo esforço dele, uma energia. E olha a continuidade da explicação. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Então ele conseguiu, mas ele dizia, olha, o cansaço era grande. É igual quem sai de uma operação, está naquele momento anestesiado, nem lá nem cá. Você não vai conversar um assunto de alto nível intelectual ou espiritual com uma pessoa que ficou 12, 15, 20 horas numa mesa cirúrgica, como tem casos, por exemplo, de operações no cérebro, que às vezes precisa trocar 3, 4 vezes a equipe médica pelo tamanho da complexidade da cirurgia. Então ele diz, eu consegui fazer a prece, mas eu não consegui manter por muito tempo, porque o cansaço foi avassalador. Eu estava extenuado, estava cansado, fatigado. Continua. Notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me vi agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. Olha que interessante, ele percebeu que a sua filha emitia pensamentos que partiam dela em direção a ele, como se fossem luzes.
Aqui vale a pena nós pensarmos muito o que pensamos em torno do próximo. Eu posso não concordar com o próximo. Eu posso não aceitar o próximo, mas eu não tenho direito de emitir pensamentos de raiva para com o próximo. Só um coração que ainda vê o Evangelho e não mergulhou nele, mantém atitudes como esta. Da mesma forma que um pensamento positivo auxilia, reergue, ajuda, reanima, um pensamento desequilibrado pode levar uma outra pessoa ao adoecimento. Se eu não concordo, é um direito meu não concordar. Se eu não aceito, é um direito meu não aceitar. Se eu acho que a pessoa está totalmente equivocada, é um direito que eu tenho. Mas eu não tenho o direito de vibrar contra a pessoa. Ter raiva, ódio. Não concordo, pronto, vira a página. Vamos continuar a vida que segue. Eu não concordo com tudo que o meu pai diz, eu não concordo com tudo que a minha mãe diz, eu não concordo com tudo que a minha esposa diz, mas eu não tenho raiva dela. Eu não vou deixar de amar o meu pai porque ele vota no candidato A e eu no candidato B. Porque ele acha o amarelo bonito e eu acho o verde bonito. Não vou. São pontos de vista. Ele com a cor dele, eu com a minha. Então o pensamento, aí ele volta para nós. Aí eu penso raiva, eu penso ódio, eu penso desentendimento. Aí chega no final do dia eu tô com dor, tô cansado, tô fatigado, tô exausto. Não sei de onde vem isso. Hoje a ciência já não fala das doenças ocultas. Olha, eu tô com uma dor em tal lugar, tem toda a característica de uma dor. Faz todo o exame, não dá nada. Não apresenta nada. O médico olha para a tua cara e não sabe nem o que fala para você. Porque ele está vendo a sua sinceridade. Ele está vendo a sua dor. Mas ele olha para o exame, olha para a tua cara. Olha para o exame, olha para a tua cara. Não sabe o que fazer. Não sabe para que dar remédio, porque no exame não está dando nada. Como é que eu vou tratar uma coisa que eu não sei o que é? Então o pensamento. O pensamento também interfere. Sabe que eu analisei o pensamento que alimento? Então, ele percebeu, nossa, o pensamento de minha filha são flocos de luz que vêm na minha direção. E me ajuda tanto, me alimenta. Nossa, um pouco da paz que eu estou sentindo é esta vibração. Às vezes a gente passa o dia todo sem desejar o bem para uma pessoa sequer. Às vezes a gente passa a semana sem desejar o bem para uma pessoa sequer. Depois não sabe porque está doente, porque não é feliz, porque o mundo não sorri. Então, o pensamento, ele é tudo. Ele é vida. E aqui nós estamos vendo uma filha fraterna, amorosa, se dedicando ao pai com o que ela via de melhor naquele momento. Pensamento positivo. Continua. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera, meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Ele também ficou sem entender. Há uns minutos atrás eu não estava sentindo nada, não estava vendo, não estava sentindo o coração, não estava respirando. E agora eu já estou com o coração batendo uniforme. Eu já estou respirando a longos haustos, enchendo os pulmões. O que será que aconteceu? Eu já consigo perceber que a minha filha está endereçando pensamentos positivos em minha direção. O que está acontecendo? Eu consegui fazer uma prece, eu não estava conseguindo equilibrar o pensamento. Agora eu já consegui. Vai ter alguma coisa de anormal. Tem alguma coisa aí que não está certa, não. E foi também entrando, como é que pode?
De repente eu sinto o ar, esse oxigênio límpido, leve. E aquilo foi dando mais ânimo. Porque aquele impasse que ele estava sentindo, ele deixou de sentir. Ele continua descrevendo. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. É natural. Foi voltando a paz orgânica, a minha visão foi voltando. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Então, conseguiu fazer prece, sentiu o coração novamente, respirava longos haustos, mas não conseguia falar. Tentava, mas não saía. Queria, mas não conseguia. Interessante essa descrição, não é? Eu não posso descrever o que o outro está sentindo. Por isso que eu julgo que este livro é importante. É um livro autobiográfico. Não é um livro biográfico. Não é ninguém que está contando a vida dele. Ele está contando a partir da dele. O sentimento que ele teve. Os pensamentos, os desejos, as lutas e as alegrias. Somente ele sentia aquelas coisas. Então já passou a ver, já passou a sentir disposição, já até queria falar, mas não era momento. Assombrado, vi-me em duplicata, corpo físico e corpo perispiritual. Nós não somos apenas o corpo físico. Para o materialista vulgar, morreu, acabou. Temos só essa casca. Para o espiritualista, a qual nós, os espíritas, nos incluímos com muito orgulho, continua. Isso aqui é uma roupa que apodrece, envelhece, adoece e daqui a algum tempo vai virar pó. Mas o meu espírito continua. E ele viu os dois, o duplo, físico e espiritual. Por isso que ele diz, eu vi duplicado. Eu vi duplicado. Eu que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Espanto. Me vejo aqui, me vejo lá. Duplo. Que engraçado. Meu corpo deitado e meu corpo de pé? Como é que pode isso? Um espanto. E melancolia. Porque era momento da partida. O espanto era natural. Mas ele estava deixando para trás também entes que amava. Espírito sente. Espírito não é dotado de uma pedra no coração. Então, quando ele utiliza a palavra, muito interessante, quando ele coloca aqui, estava espantado e amargurado. O amargurado é natural. Era uma vida nova. Estava deixando filhos para trás, filhas, no caso, para trás. Uma existência, suas atividades na casa espírita. Ele não disse revoltado. Ele não disse que lutava contra a morte. Não, amargurado. Uma amargura tomou conta, porque ele percebeu que aquela casa já não seria mais dele, que o papel já não seria mais aquele. Então, olha que interessante o sentimento do espírito. Continua. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-se-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante, aguçava-me o propósito de observar e aprender.
era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, e impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente, a ideia da vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Então ele não estava tão feliz de ver aquela cena, de contemplar o seu corpo agora morto. Ele não estava. Se pudesse, ele desejaria se afastar, ele desejaria ver outras paisagens, outras coisas, deixar um pouquinho aquilo de lado, para não sentir a amargura. O velório por si só, ele já nos traz uma melancolia. Vermos ali o corpo no caixão, não é já uma aparência boa. Imagina você vendo o seu próprio corpo. Então é perfeitamente compreensível este sentimento que ele estava sentindo. E encerra a leitura dizendo: Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me: tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então a filha diz: pai, ainda não podemos nos ausentar. Você já está melhor. Os laços já estão sendo desligados, mas ainda levará algumas horas para que você tenha permissão para sair daqui e ir para outras regiões. Olha o amor da filha. Hoje nós vemos os lares sem respeito, sem amor, sem compreensão. Hoje briga, exalta, fala alto, xinga, diminui e qualquer coisa irrita. E a gente pega problema do trabalho, desconta com os familiares, problema dos familiares, desconta no trabalho, leva para o centro espírita, mistura tudo. E ela ali com o pai, apoiando, compreendendo a dor do pai. Ela entendia que não era uma situação agradável, mas ao mesmo tempo não estava nas mãos dela. E ela, com amor, com carinho, procurou orientar aquele paizinho. Quanto amor falta hoje em dia nas relações pais e filhos, marido e mulher, filhos e pais. Então fica aqui uma reflexão última para a nossa meditação. Ao encerrarmos o estudo de hoje, o programa de hoje, o vídeo de hoje, eu vou fazer aquele pedido habitual. O nosso canal ele é monetizado. O que isso significa? Que toda interação com o canal, ele nos ajuda. Deixe o seu gostei, que ele é muito importante para nós. Comente, bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade da onde está me assistindo, um comentário qualquer, ele é muito importante para nós. Peço também que compartilhe para espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Somente assim o estudo chegará a outras pessoas e se inscreva em nosso canal. Vamos aumentar a família da TV A Caminho da Luz, vibrando paz, luz e harmonia. Queridos amigos, votos de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo.